Amado povo de Deus, palavra proclamada, palavra meditada e partilhada também, a fim de que ela ilumine a nossa vida, o nosso dia a dia. A primeira leitura, tirada do segundo livro dos Reis, nos mostra uma cena interessante, onde alguém entrega para o rei um livro que foi encontrado. E não se sabe que livro é esse até então. Ó rei, junto com tudo que encontramos lá no templo, destruído, a gente achou também esse livro, mas a gente não sabe ler. Então está aqui, é teu. E o rei toma o livro e lê todo o livro. Assim está escrito na palavra. Ele leu todo o livro. Terminado de ler esse livro, a cara de espanto daquele rei foi grande. E ele disse: chama os sacerdotes que eu preciso conversar com eles. Eles têm que me explicar um pouquinho o que está aqui, porque a coisa é séria. Que livro é este? Este é o livro da lei. Ele não conhecia este livro, lê pela primeira vez, mas percebe que o que está sendo dito ali naquele livro, e é um livro encontrado, achado muitos anos depois de ele ter sido escrito, o que está escrito ali é mandamento, é decreto, é lei de Deus. E imediatamente após terminar de ler, fechar o livro, a cara de espanto é por quê? Porque não se está vivendo o que está escrito. Este é o enredo da cena. E então aqueles que vêm, os profetas, os sacerdotes, enfim, vêm para dizer, esse é o livro da aliança de Deus com o seu povo. Aliança que em algum momento foi rompida, foi quebrada, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da ganância, por causa de outros interesses que desviaram o caminho do povo de Deus, levaram para outros atalhos, para outras terras, que não aquelas sagradas, santas, abençoadas terras da promessa. E então, este povo, ao retomar de novo o livro da lei de Deus, provavelmente um trecho do Deuteronômio, onde está lá contida a aliança, ou então do Êxodo, enfim, a gente não sabe ao certo que texto que foi lido, mas é um texto dos decretos de Deus, que a gente até hoje também, claro, acolhe e observa. Após retomar de novo o que está escrito, eles também retomam a aliança com Deus. Para quê? Para voltar a produzir bons frutos. E aí a ponte com o Evangelho. Jesus falando justamente disso, de árvores e frutos. A gente pode, atualizando essa palavra para a nossa vida, pensar assim no aspecto da coerência. Coerência de vida nossa, entre aquilo que nós somos, vamos pensar então a árvore, e aquilo que nós produzimos, os frutos, Se nós somos bons de coração, nas atitudes, valores, uma mente que busca discernir as coisas, que não se deixa levar por qualquer caminho, claro que a gente vai produzir, vai ter uma vida agradável a Deus, vai andar no bom caminho. Mas pode haver também uma incoerência, ruim, produzirmos frutos maus, porque o interior é mau, o interior é ruim. Essa é uma possibilidade de reflexão e a gente precisa olhar para nós então, para o mundo à nossa volta, como que estão os frutos por aí. Uma outra possibilidade de reflexão, e aqui eu quero me delongar um pouquinho mais, é o seguinte: quanto tempo uma árvore leva para produzir frutos? A gente plantou, faz um ano, Salete? Está lá na nossa horta. Foi tu que plantou, Adenilson? Está lá, um ano já.
as plantas estão assim, mas não produziram frutos ainda. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto tempo uma árvore leva para produzir frutos? E Jesus usa esta comparação de uma árvore e dos seus frutos. Mas existe aqui no meio um bonito silêncio, que é a ação de Deus até que esta árvore chegue ao seu fruto. Então veja, a árvore, claro, somos nós, a nossa vida. E a gente vai crescendo, né? O que é o fruto de uma criança? É a brincadeira, é a diversão, apronta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, etc., né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E vai produzindo, né? Cada vez mais. Então veja, é um processo humano aquilo que Jesus está dizendo. Nós vamos produzindo a partir do que nós somos. A criança não produz matéria-prima para molas Marquete fazer mola, né? Criança produz brincadeira, criança produz um pouco de preocupação para os seus pais, criança consegue produzir um cavalo com uma vassoura. É diferente, né? Assim, professora? Então veja, a gente produz a partir do que a gente é. E é isso que Jesus está também nos dizendo. É o que nós somos que vai produzir alguma coisa. Então, olhando os frutos, se conhece a raiz, se conhece a árvore. E aí o ditado popular, a sabedoria que a gente aprende desde pequenininho em casa, é bem isto mesmo, né? Pelos frutos se conhece a árvore. É assim que a gente aprende, né? Ou ainda, o fruto nunca cai longe do seu pé. Veja, Jesus pega aquilo que é da natureza e ainda dizendo com todas as letras, né? Vamos atualizar. Um pé de laranja nunca vai produzir abacate. Não existe, né? Melancia vem do pé de melancia. Não vem do pé da abóbora. A gente pode às vezes até confundir, não sei, né? Mas cada coisa produz aquilo que é próprio de si. Essa é a lei da natureza. Deus fez as coisas assim. A gente, com a nossa cabeça dura, com a nossa liberdade mal vivida, com as nossas escolhas tortas, por causa do pecado, a gente produz tantas vezes aquilo que não é da natureza que Deus pensou. E agora, né? De quem que é a graça que está dentro do sacramento do matrimônio? De quem é essa graça? Essa graça é de Deus. Então, se Deus derramou a graça, aquele matrimônio está abençoado para quê? Para produzir as coisas que são de Deus. Veja, essa é a lei do Senhor. Claro que aí depende de quem? Desta natureza humana, destes dois que vão buscando viver nesta graça. Que graça que está no sacramento da ordem. Quem me ordenou, padre? O bispo? Não, é o Espírito Santo que infunde uma força, uma graça. Para quê? Para que a vida de quem se consagra produza frutos coerentes com a consagração. Bom, não preciso mais ir avante por aqui, já deu para entender isso. Agora a gente olha para a vida nossa, de cada dia, para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para o jeito com que a gente leva a nossa vida. Eu não estou falando só vida de fé, porque aqui na igreja todo mundo é santinho agora, né? A começar por mim. Mas eu estou falando assim, do nosso dia a dia aí, ó. Vamos olhar para o mundo. Quais são os frutos do mundo? Individualismo, egoísmo, materialismo, consumismo, ismo. Quer dizer, será que a gente está conseguindo produzir aquilo que é de Deus? Vamos à raiz. Vamos à essência do ser humano. Vamos ver quem nós somos. Graças a Deus estamos aqui. Nós viemos buscar o quê? Palavra, Eucaristia, perdão dos pecados, reconhecendo as culpas, alimento para a nossa vida, rezar, pedir, intercessão de São José, que o Sagrado Coração transforme o nosso igual ao dele. Veja, para quê? Para que a gente seja a árvore boa com os frutos que Deus deseja, que Deus quer. Que Deus produz. Quando? Amanhã? Ao longo do tempo, ao longo da vida, processo de conversão. Hoje a gente é assim, amanhã a gente é um pouco melhor. Queira Deus que não sejamos piores, né?
Por quê? Porque é processo, veja, é crescimento, é natureza, é árvore e fruto, é ciclo da vida, são as estações, é todo ano isso esse ciclo, né? Ele vai se repetindo, mas a gente vai também crescendo, né? Então que essa palavra nos ajude, né? Nos fortaleça também. Qual que é o segredo, qual que é o caminho? Veja, encontramos o livro da lei, encontramos a palavra. Quando a gente dá ouvidos à palavra, ela cai no coração, ela vai produzindo os seus frutos. Em outra passagem, Jesus diz, não é o que entra pela nossa boca que nos impurifica, é o que sai. E o que sai é fruto, ou é fruto bom, ou é fruto podre, depende do que entra. Depende do que a gente escuta, depende do que a gente lê, depende do que a gente assiste, depende do que a gente conversa, depende daquilo que a gente faz. Que a palavra nos inspire a sermos sempre, então, essas boas árvores, bons corações, boas vidas, boas famílias, bons casamentos, para que os frutos sejam também coerentes. Um instante de silêncio para que a palavra caia no coração e ali produza também os seus abundantes frutos.